Em 2006, um Airbus A340 da TAP se aproxima de Guarulhos para pousar na pista 27 da direita, mas ele não acertou a pista. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Aqui neste episódio 1282, eu comentei que houve duas ocorrências conhecidas de erros cometidos em taxiways no aeroporto de Guarulhos. A primeira foi na decolagem do voo da VASP, que eu contei neste episódio aqui. E a segunda foi num voo da TAP. Só que, surpreendentemente, não foi na decolagem, foi no pouso. Nessa história, você vai perceber que nem sempre o que a gente enxerga é a verdade. E assim também é na internet. Muitas vezes você acha que está navegando em segurança, mas não está. É por isso que eu uso a VPN da Surfshark nas minhas navegações online, tanto no notebook quanto no celular. Eu vivo viajando por aí, ficando em hotéis, em aeroportos, e as redes Wi-Fi desses locais nunca têm a segurança de uma rede privada. E eu não quero os meus dados do Aviões e Músicas vagando por aí. Qual a solução então? Usar uma rede privada virtual, ou VPN. Essa é a melhor solução. Numa VPN, os seus dados trafegam criptografados, mais longe de olhos espiões. E além disso, o Surfshark One possui antivírus e monitoramento de dados pessoais que enviam alertas quando você é exposto a vazamento de suas informações pessoais. Isso é ter paz de espírito. Experimente a VPN da Surfshark por 30 dias. Se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Acesse surfshark.com/aviões para ganhar 4 meses extras de Surfshark na oferta de fim de ano. Mas você precisa aproveitar agora, porque é uma oferta por tempo limitado. Então, não esqueça, visite surfshark.com/aviões para ganhar 4 meses extras de Surfshark por um preço imbatível. Confira! Está em surfshark.com/aviões. Na tarde do dia 28 de fevereiro de 2006, a tripulação do A340-300, prefixo Charlie Sierra Tango Oscar Delta, se preparava para realizar o voo 197 da TAP Air Portugal. Esse seria um voo curto, partindo do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, até Guarulhos, de onde seguiria mais tarde para Lisboa. No despacho do voo, a tripulação foi informada que o ILS, que é o Sistema de Pouso por Instrumentos da pista 27 da direita, estava inoperante. O VOR-DME de Bom Sucesso também estava inoperante, que é um outro auxílio à navegação. E o PAPI, que é o indicador de percurso de aproximação de precisão, que são aquelas 4 luzes brancas e vermelhas que ficam ao lado da pista e que indicam assim a posição do avião em relação à rampa de descida, também estava inoperante para a pista 27 da direita. E para completar, os 1000 metros iniciais da pista 27 da esquerda estavam em obras. Então a situação estava um pouquinho complicada em Guarulhos naquele dia. A previsão meteorológica indicava a probabilidade de presença de nuvens do tipo CB e trovoadas no período ali entre as 15 e 17 horas local. E aí o voo decolou do Galeão. Quando estava chegando perto da aproximação em São Paulo, já teve que fazer ali um pequeno circuito de espera de 8 minutos fazendo voltas por causa do fechamento temporário de Guarulhos por causa do mau tempo. Muita chuva. A bordo do A340 estavam 10 tripulantes e 182 passageiros. Depois que as condições melhoraram por volta das 18 horas, o voo prosseguiu para Guarulhos, iniciando uma aproximação visual para a 27 da direita, aquela. As comunicações entre a tripulação do TAP e os órgãos do ATC foram intensas e todas feitas em língua portuguesa. Durante o procedimento, o TAP 197 foi autorizado pelo ATC a descer para 4.500 pés e mudar para a frequência da Torre de Guarulhos. Na frequência da Torre, ocorria uma longa comunicação com uma outra aeronave que estava decidido qual a saída que ela ia utilizar para livrar a pista, além de uma terceira aeronave que recebia orientação para alinhar e manter posição para decolar.
E essa demora no contato com a torre de controle, a fim de pedir autorização para continuar a descida e o pouso, acabou fazendo com que o TAP 197 ficasse ligeiramente alto no perfil da descida. E a tripulação avistou o aeroporto, a cerca de 16 quilômetros de distância da pista. E identificou a pista 27 da direita, que estava mais próxima deles, e a pista 27 da esquerda, um pouco mais distante. O sol estava encoberto por algumas nuvens. As pistas lá em Guarulhos, elas são paralelas, mas elas são defasadas nas cabeceiras. No sentido da 27, que é a atual 28, a cabeceira da esquerda está muito mais para frente do que a da direita, conforme dá para ver nessa carta aí, ó. E depois do contato com a torre, foi dada a autorização para que eles continuassem na aproximação, ou seja, descendo dos 4.500 pés e iniciando a descida final. E a descida foi iniciada visualmente, com o piloto automático e o Fly Director desligados, voo manual. O trem de pouso embaixo e travado. E quando os flaps foram selecionados para a configuração de pouso, foi estabelecida uma razão de descida inicial de 1.800 pés por minuto, que é um pouco elevada, mas era para recuperar aquele perfil normal da aproximação que foi perdido por causa dessa conversação. E durante a descida final, a visibilidade horizontal ficou prejudicada pela situação do pôr do sol com luminosidade intensa. Isso estava refletindo na superfície molhada das imediações da pista. Depois que os pilotos colocaram aquelas palas protetoras de sol, que é o Sun Visor, a tripulação percebeu uma faixa asfaltada que, apesar de estar molhada, refletia com menos intensidade esse sol. E foi assumido que ali era a pista 27 da direita. A tripulação não conseguia ver as luzes de aproximação, as luzes da pista, o papi, porque estava inoperante, e nem as marcas da pista, por causa dessa reflexão intensa dos raios solares que provocou esse fenômeno de espelhamento, transformando as pistas em faixas brilhantes no solo. E isso estava dificultando a percepção dessas referências visuais. E o ILS, que é o sistema que guia as aeronaves até a pista, estava inoperante, você lembra também, né? A aproximação prosseguiu e, tendo a tripulação assumido que a faixa asfaltada avistada era a pista 27R, não era, na verdade. Era Taxiway Bravo, a pista de táxi. Quando já estava muito perto do pouso, a tripulação ouviu na frequência da torre de controle a seguinte instrução: pull up, straight ahead, pull up, you are on Bravo. Quando a torre percebeu que a aproximação do TAP estava errada, na pressa para evitar o pouso numa pista de táxi, o controlador usou o termo pull up, que é algo parecido com push para subir, e não era o correto para a situação, não é a fraseologia padrão. Ele deveria ter dito go around, arremeta. E se a tripulação tivesse ouvido a instrução go around, talvez eles tivessem arremetido e teriam percebido que a comunicação era para eles, porque eles eram a única aeronave próxima do pouso naquele momento. Como não identificaram para quem se destinava aquela chamada, e era uma chamada fora do padrão, a tripulação assumiu que essa instrução não era para o TAP 197. E as comunicações até então, elas estavam sendo processadas em língua portuguesa, e de repente veio uma em inglês, então falaram, não é pra gente. E também porque essa faixa que eles estavam vendo asfaltada estava livre de tráfego. Assim, a tripulação prosseguiu para o pouso, o que ocorreu às 18h14, 25 minutos antes do pôr do sol. E o toque na pista de táxi foi muito suave, com apenas 1.13 força da gravidade. Os reversores foram abertos, os ground spoilers atuaram e a parada final transcorreu normalmente. Depois do pouso, a torre perguntou ao TAP 197, tá tudo bem aí com a aeronave? E se a tripulação tinha percebido que eles não tinham pousado na pista, e sim na Taxiway Bravo, que é paralela à pista 27 Romeo. Aí foi aquele silêncio sepulcral na fonia. O A340 prosseguiu para o estacionamento e depois da inspeção realizada pela manutenção lá da TAP em Guarulhos, não foram detectados quaisquer danos na aeronave e também inspecionaram a taxiway e estava tudo certo. E aí o avião regressou para Lisboa em operação normal. Depois desse incidente, o CENIPA emitiu várias recomendações sobre a identificação das pistas de pouso. A manutenção
introdução dos auxílios, o uso da fraseologia, para aumentar ainda mais a segurança nas futuras aproximações para Guarulhos, caso houvesse as mesmas condições. Mas vocês acreditam que, depois disso tudo, este mesmo avião da TAP esteve envolvido novamente em um incidente grave em uma taxiway aqui no Brasil? Foi no dia 8 de dezembro de 2011. O Tango Oscar Delta se preparava para decolar do aeroporto Antônio Carlos Jobim, que é o Galeão, lá no Rio de Janeiro. E estava indo com destino a Humberto Delgado, em Lisboa, Portugal, fazendo o voo TP-074, com 11 tripulantes e 255 passageiros a bordo. Nesse dia, a pista do Galeão estava passando por manutenção, olha aí. E os primeiros 1.270 metros foram interditados por causa dessas obras. E foram emitidos NOTAMs. NOTAMs são comunicados que são emitidos para os pilotos sobre as condições de operação em um aeroporto. Esse primeiro NOTAM informava sobre a interdição parcial dessa pista. E o segundo informava que a distância de decolagem disponível na pista 10 era de 2.730 metros. Baseado nesse comprimento, o copiloto do voo 074, que seria o pilot flying nessa etapa, efetuou os cálculos da decolagem com as condições meteorológicas apresentadas naquele momento e as condições da pista. Depois de serem conferidos pelo comandante, os dados foram inseridos nos Flight Management Guidance Envelope Computers, os FMGECs dos Airbuses. E esses computadores são encarregados de gerenciar todo o voo. Baseados nesses cálculos, analisando os parâmetros de peso da aeronave e comprimento da pista, os pilotos definiram que uma flex takeoff de 34 graus Celsius ou decolagem com potência reduzida poderia ser utilizada. Para aeronaves A340, uma decolagem pode ser feita ou com potência máxima, que é a potência de decolagem, ou potência reduzida, que é o mais normal de ser feito. A potência reduzida é usada para preservar os motores na decolagem, porque resulta em uma temperatura mais baixa de operação. Aí deu partida nos motores, saiu no táxi e recebeu autorização do controle de solo. Ia se dirigir até a cabeceira deslocada da pista 10, utilizando as taxiways Mike, Tango e Bravo Bravo. Deslocada por quê? Porque o início dela estava em obras. O táxi foi realizado pelo comandante. E quando ele chegou na taxiway Bravo Bravo, a tripulação comunicou a sua posição para a torre e recebeu autorização para decolagem. O comandante levou a 340 até a pista, alinhou e passou o comando ao copiloto, que, sem parar a aeronave, seguiu numa decolagem direta. Esse procedimento permitia uma aceleração mais rápida e reduzia a distância de corrida no solo. Os pilotos notaram uma ligeira vibração no final da pista e pensaram que era devido à ondulação ali do asfalto. Depois da decolagem, quando foram recolher o trem, perceberam que tinha um alerta de temperatura no trem de pouso principal direito. E aí eles falaram, bom, vamos deixar o trem um pouquinho embaixo aqui, ó, para o ar refrigerar. Depois a gente recolhe. Beleza? Beleza. E aí aconteceu isso, o trem esfriou, e aí recolheram o trem e bora para Lisboa. Quando chegou lá em Lisboa e os mecânicos foram fazer a inspeção de pós-voo, notaram que haviam partes de um ALS, que é o Approach Lighting System, um sistema de luzes de aproximação que são usados nas pistas de pouso e decolagem. E esses negócios estavam presos na estrutura do trem de pouso principal direito. O Tango Oscar Delta teve danos leves no trem de pouso principal direito, danos nas rodas 3, 7 e 8, e alguns componentes se separaram do conjunto completo. A manutenção da TAP então informou o ocorrido para a Infraero lá do Galeão, que aí enviou técnicos para investigar a pista 10. Quando chegaram lá, havia marcas de pneus até 200 metros além do final da pista. E além de várias lâmpadas do sistema ALS, um conjunto de antenas do localizador, que é o localizer, que fica a uma distância de 300 metros do final do asfalto, tinha sido atingido. A distância entre o final da pista e o último obstáculo atingido por esse A340 foi de 360 metros na mesma direção do eixo. Claramente o A340 ultrapassou os limites da pista na decolagem. Mas o que levou a tripulação a errar
em mais de 300 metros a distância de decolagem. De acordo com o relatório técnico da TAP, não houve qualquer evidência de uma falha técnica da aeronave que poderia ter contribuído para a ocorrência. E os danos causados pelo impacto foram corrigidos, e a aeronave voltou para o voo. Com essas informações, começou a investigação. Inicialmente, eles consideraram 3 hipóteses para a ocorrência envolvendo o Tango Oscar Delta. Ou a tripulação não levou em conta a redução do comprimento de pista disponível, ou então eles cometeram um erro no cálculo da decolagem, ou eles fizeram uma decolagem em desacordo com a configuração prescrita ou os parâmetros de aceleração. Pois bem, a primeira hipótese foi descartada, porque ambos os pilotos receberam as informações sobre a redução antes do voo e utilizou essas informações na preparação para a decolagem. E isso pôde ser verificado por meio dos cálculos que foram realizados. Além disso, o deslocamento da cabeceira da pista foi inserido no FMJack e permaneceu registrado no equipamento da aeronave. Como a tripulação estava ciente das restrições da pista, a segunda hipótese de um erro ter sido cometido no cálculo da decolagem foi considerada. E esta hipótese foi testada comparando os dados inseridos no FMJack com os cálculos independentes feitos pela própria Airbus, a fabricante da aeronave. O resultado obtido foi que a decolagem seria possível sim com um empuxo reduzido, que é o flex takeoff, e assumindo uma temperatura de 34 graus Celsius, com os engenheiros da Airbus chegando aos mesmos resultados obtidos pela tripulação do Tango Oscar Delta. Mistério, hein? Temos a terceira hipótese, que se refere a uma decolagem em discordância com a configuração prescrita ou os parâmetros da aceleração. Pois bem, os Airbus, eles possuem um sistema de detecção e alerta caso a configuração de decolagem não fosse concluída. E a tripulação não relatou quaisquer anormalidades na decolagem e afirmou que a aceleração também foi normal. Depois da análise das comunicações entre os órgãos de controle e a aeronave, uma outra hipótese apareceu. A tripulação teria iniciado a corrida da decolagem a partir de uma posição localizada a 600 metros à frente da cabeceira da pista deslocada. E de acordo com essa hipótese, ao invés de utilizar toda a distância disponível de 2.730 metros, a aeronave teria iniciado a corrida de decolagem a uma distância de 2.095 metros do ponto de partida da pista. E de acordo com a Airbus, essa distância seria insuficiente, mesmo com a aeronave utilizando a potência máxima de decolagem. E essa distância de 2.730 metros era contada a partir do ponto onde a taxiway Alfa-Alfa se encontrava com a pista 10. Para realizar as manobras de táxi, havia 2 possibilidades. A primeira era entrar na pista pela taxiway Alfa-Alfa, na posição da cabeceira deslocada. A outra possibilidade era entrar na pista via taxiway Bravo-Bravo. E nesse caso seria necessário voltar pela pista em direção à localização do ponto inicial deslocado, que ficava na intersecção da pista com a taxiway Alfa-Alfa, e virar 180 graus. A Infraero e o controle de solo do Galeão, por causa das diversas mudanças causadas pelas obras, já tinham assinado uma carta de acordo operacional antes da execução dessas obras, listando as rotas de táxi padrão e as que deveriam ser seguidas pelas aeronaves que desejassem decolar pela pista 10. E a parte final da rota deveria ser feita via taxiway November, Bravo-Bravo e Alfa-Alfa. Porém, as taxiways Alfa-Alfa e Bravo-Bravo se cruzavam em um ângulo altamente acentuado, de aproximadamente 135 graus. Esse ângulo e a largura da pista de táxi não tornavam viável para um avião de grande porte como o A340-300 virar à esquerda para entrar na pista de táxi Alfa-Alfa. Então havia também uma rota alternativa, seguindo pela taxiway November e entrando mais à frente na Alfa-Alfa. No início da interdição dessa pista, todas as aeronaves eram instruídas sobre as restrições e sobre os procedimentos que deveriam seguir. Se uma pista mais longa fosse necessária, então os controladores recomendavam a pista 15. No entanto,
Com o passar do tempo, essas instruções foram se reduzindo, porque as tripulações já estavam familiarizadas com essas mudanças, e assim foi. Mas os pilotos da TAP não estavam familiarizados com a mudança. E o material fornecido pela TAP e os NOTAMs também não deixavam claro onde era o início desses 2.730 metros declarados. Além disso, quando eles ingressaram na taxiway Bravo Bravo e comunicaram isso ao controle, eles foram liberados a decolar. Então eles acreditavam que teriam entrado na pista no lugar certo e tinha todo o comprimento disponível, mas na verdade tinham somente 2.095 metros. 600 metros a menos que fizeram toda a diferença nessa decolagem. Uma instrução clara para aeronaves do porte de um A340, exigindo que taxiassem via taxiway November e depois Alfa Alfa, poderia ter evitado o incidente. E depois que ele aconteceu, a TAP Portugal passou a fornecer às tripulações um croquis, um desenho, um rascunho mostrando a rota a ser seguida para a entrada na pista de decolagem no Galeão. E o controle de solo estabeleceu rotas obrigatórias para aeronaves de grande porte para taxiway Alfa Alfa durante a execução de obras. No dia 26 de outubro de 2019, a TAP efetuou seu último voo com o A340 no Brasil e passou a operar com o bimotor A330. Aliás, o A340 está praticamente extinto por aí. Curtiram essas informações aí do mesmo avião tendo 2 incidentes no Brasil? Então deixa o like, se inscreva no canal e considere apoiar. É só clicar no botão Seja Membro. Além de contribuir com o canal, você tem o seu nome aqui com esses membros para sempre, esses apoiadores aqui, os berimbelados. E você ganha, além do ícone para ser um emoji, na hora de você comentar nos vídeos, você ainda tem conteúdos exclusivos, hein? Um grande abraço e até o próximo voo.